Graças a Deus. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 1, versos 11 ao 13, por favor. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. João, capítulo número 1. Evangelho de João, capítulo número 1, versos do 11 ao 13. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Queria relembrar aos irmãos que nós já criamos a página da igreja, a página da congregação IEAB Terezinha no YouTube. Amém? Talvez alguém possa se perguntar, por que não pôs Santa Terezinha, né? Para ficar mais fácil de encontrar, amém? Para ficar um nome mais simples, porque a internet é assim. Se você complicar muito, as pessoas não acham. Eu poderia ter posto IEAB Jardim Santa Terezinha, poderia. Mas eu optei por colocar um nome mais simples, IEAB Terezinha. Aí na descrição você vai ver lá, Igreja Evangélica, Avivamento Bíblico, no Jardim Santa Terezinha, tá bom? Amém? Então é por essa razão que está o nome lá. Então, IEAB Terezinha, o canal, eu mandei para alguns irmãos já. E lá você tem algumas mensagens, aí você tem os vídeos, e aí você tem um local que chama-se playlists. O que são playlists? São listas de reprodução, né? Listas de vídeos, né? E nessas playlists, eu criei uma playlist chamada Mensagens Avulsas, que aí eu estou colocando algumas mensagens aqui pregadas, né? Da igreja, de alguns irmãos que vieram pregar, nós mesmos, pastor, irmã, missionária Jusleide, enfim, e aí estamos colocando algumas mensagens avulsas lá. Tem outra playlist que eu criei, chama-se Profetas Menores. Aí lá eu vou colocar a sequência de todas as mensagens que nós pregamos dos profetas menores, na sequência que a gente começou, desde lá de Joel, lembra? Até Malaquias. Ao todo são 40 mensagens, amém? Desde outubro lá de 2020, amém? Desde setembro de 2020 até agora, no mês passado, quando nós terminamos Malaquias. Então eu estou aos poucos colocando, só coloquei um por enquanto. Na outra tem alguns vídeos. Eu criei uma playlist lá também, que não são de nossos louvores, mas são de louvores da harpa, que eu estou colocando lá de um outro canal, bem interessante, né, de louvores da harpa, tradicionais, para de repente você quiser ouvir, pode entrar lá, vai ter a playlist, e você vai ouvir os louvores da harpa, louvar ao Senhor com os louvores da harpa lá também. E assim a gente vai incluindo os materiais e as informações, vídeos, né, amém? E coisas do interesse da congregação. Esse canal você pode divulgar, depois nós vamos fazer uns materiais, folhetos, panfletos, cartões, enfim, material para divulgação. Quando você tiver, nós vamos depois disponibilizar vídeos de discipulado, vídeos tirando dúvidas, falando sobre questões da Bíblia, quando você pode sentar com alguém para evangelizar e apresentar esses vídeos, essas informações para a pessoa, se ela precisar tirar dúvida. Amém? Então esse é o objetivo do canal. Irmãos, a transmissão do culto, ela é uma bênção, mas ela não substitui a nossa presença na igreja. A presença na igreja ela é fundamental. A transmissão é para isso, é para pessoas que ainda não conhecem, que você possa encaminhar lá, tem lá o Facebook, você pode encaminhar a transmissão, diz, olha, acompanha o culto comigo aí, ó, o culto da minha igreja, né, está acontecendo aí e tal. Então, para as pessoas acompanharem. Mas nós, que somos membros da igreja, a gente precisa estar na congregação, amém? Logicamente, dificuldades mil, amém, mas a transmissão ela não substitui a presença, por isso que é importante nós estarmos na igreja, amém? João capítulo 1, versos 11 ao 13, diz assim a palavra de Deus: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus, aleluia, adorando e bendizendo
ao santo nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, amém? Texto abençoado, né? Com 3 versículos, o Evangelho de João, João começando, né, o seu Evangelho, apresentando o Senhor Jesus, né? E ele diz, veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, né? Veio para o povo judeu, para o povo de Israel. Veio para o que era seu, o povo da promessa, o povo da aliança, o povo que recebeu a lei, o povo de quem eram os profetas, de quem eram os patriarcas, de quem é a nação, de quem eram as promessas. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, né, do varão aí, do homem, mas de Deus, amém? Isso é maravilhoso, amém? Um versículo glorioso que João apresenta nesse começo do seu evangelho. Hoje nós gostaríamos de falar, irmãos, sobre o tema, a salvação está em Jesus. A salvação está em Jesus. Parece um tanto óbvio, né? Nós falarmos que a salvação está em Jesus. E de fato, para muitos pode ser muito óbvio. Mas eu tenho sempre dito que o óbvio tem que ser dito, né? Porque nem sempre aquilo que é óbvio para nós é óbvio para os outros, não é isso? Então, você ouvir que a salvação está em Jesus, pode ser óbvio para você, ainda que você precise ouvir, e eu também. Mas você precisa dizer, porque também tem alguém que para ele não é óbvio, não é natural essa informação. Ele pode ter até ouvido alguma coisa lá, mas não é natural. E ainda assim a igreja precisa ouvir o Evangelho. Lutero, quando iniciou a reforma e começou a pregar, Deus revelou a ele o estado, o momento em que a igreja vivia, e ele compreendeu a justificação pela fé, independente das obras da lei, né, e começou a pregar, e isso desencadeou o período da reforma protestante. E ele pregava constantemente isso, o evangelho da graça, aleluia, o evangelho, a justificação pela fé em Jesus, sendo, pois, justificados pela fé, aleluia, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem temos acesso, aleluia, a esta graça, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E as pessoas perguntavam para ele, Lutero, por que toda vez você prega o evangelho para nós? E ele dizia, porque vocês esquecem toda semana. Por que você prega sempre o evangelho para nós toda semana? Porque vocês esquecem toda semana. E não é assim. E não é dessa forma que nós vemos muitas vezes a igreja, aquilo que é conhecido como evangélico, durante a semana, os seus atos, as suas ações, muitas vezes não são tão características do Evangelho, né? Lógico que a gente não estou generalizando, né, a homens e mulheres de Deus. Mas a grande maioria, irmãos, não vive conforme o Evangelho. Tem que ouvir o Evangelho. Tem que ouvir que a salvação está em Jesus, não está nelas. A salvação está em Jesus. Está brigando na internet, está brigando em casa, está brigado em casa. Tem um problema lá, não consegue resolver. Tem o coração duro, reclama de tudo. Está preso em vícios, em sensualidade, em vícios de substâncias químicas. Está preso em situações. Não pode ver a luz, porque não conhece a luz. Precisa do Evangelho, a salvação está em Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja o Senhor, amém? Então nós vivemos numa pandemia causada aí pelo tal famigerado coronavírus, né? Já estamos, né, vamos ser honestos, já estamos cheios de ouvir a respeito dele, né? Esse camarada que não vai embora, né? Ainda mais tem vindo aí outras, como eles dizem, variantes, né?
Estamos no meio de uma pandemia, e aí tem vacinas, né? E tem coisas, e há dúvidas em relação à vacina, e há eficácia, e umas eficácias é pouco, outras eficácias é muito, e toma 2 doses, uma dose só, é 3 doses, quem tomou uma, não tem aquela mais, vai vir a outra, toma da outra também, uma confusão, a gente não sabe, né, o que acontece. Todo esse emaranhado, irmãos, de coisas, esse, como diz lá no norte, esse balaio de gato, só vai ser esclarecido lá na frente, daqui 5 anos, daqui 10 anos, se Jesus não voltar até lá. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas nós, fora essa pandemia, nós estamos vivendo uma outra pandemia. E uma pandemia que vem desde lá do Éden. Desde o Jardim do Éden nós vivemos essa pandemia. Essa pandemia é a pandemia do pecado. A pandemia do pecado, da rebeldia do homem, da rebelião humana contra Deus. O homem se fez inimigo de Deus. Deus disse para ele, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas daquela árvore que está ali, que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. E o que Adão fez? Foi lá e comeu. A serpente enganou a Eva comeu, a Eva deu ao seu marido e ele comeu também. Rebeliou contra Deus, se rebelou, melhor dizendo, se rebelou contra Deus, caiu da graça. Morreu, ele não morreu ali naquele momento, caiu duro. Não, ele morreu porque ele foi separado da glória de Deus. Deus tira ele do jardim do Éden, põe um anjo com a espada flamejante em redor e põe ele para fora, expulsa. Adão não saiu do paraíso, ele foi expulso do paraíso por Deus. Então nós vivemos essa pandemia até hoje. Romanos capítulo 5 vai dizer que assim como por um só homem, Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. 3,23 de Romanos diz, todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. Salmo 14 diz, desviaram-se todos juntamente se fizeram inúteis, imundos. Então essa pandemia nós vivemos desde o Éden, desde o Jardim do Éden até hoje. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, o mundo está perdido, né? Não é assim que as pessoas falam? O mundo está perdido. Irmãos, você que conhece a Bíblia, o mundo está perdido faz tempo, desde o Éden. É desde o Éden que o mundo está perdido. O mundo se perdeu em 50 anos, não. Mas antigamente não tinha isso, tinha outras coisas. O mundo sempre foi perdido, sempre foi, senão o Filho de Deus não teria vindo salvar. A salvação está em Jesus, louvado, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. E essa pandemia vem desde o Éden, mas para essa pandemia já tem uma vacina. E essa vacina tem 100% de eficácia. Essa vacina é Jesus de Nazaré. Aquele que tomou de verdade esta vacina está em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. O apóstolo Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, ou seja, neste corpo, nesta vida, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Essa vacina tem 100% de eficácia. Então a salvação está em Jesus. E o que é importante nós enfatizarmos disso, nesse mundo de hoje? Que o fato de nós afirmarmos que a salvação está em Jesus, nós estamos dizendo que a salvação está fora de nós. Está entendendo? A salvação não está em nós. A salvação está fora de nós, está em outro. O homem precisa de salvação, mas ele precisa ser salvo. O homem não pode se salvar.
O homem precisa ser salvo. E o único que pode salvá-lo é Jesus de Nazaré. Não é ele. A salvação está em Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está fora do homem a salvação. João diz, ele veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu. Não está no homem. Não está em nós. Está fora de nós. Veio, ele veio. A salvação vem do Senhor. Aleluia. O salmista no Salmo 3, versículo 8 diz, a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Louvado seja Deus. Jonas capítulo 2, versículo 9, ele diz a mesma coisa. A salvação vem do Senhor. Ou dependendo da versão, do Senhor pertence a salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. João 1, 11, que nós lemos, diz, ele veio para o que era seu. A salvação vem de Deus. Ela está fora de nós, ela não está dentro de nós, ela vem de Deus, através de Jesus, através do Senhor. E ela precisa ser recebida, porque ela vem de fora. Ela vem de Jesus. Ela precisa ser recebida. Versículo 12 diz, mas o mesmo 11 diz, ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. E o 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a salvação está fora de nós. Por que é importante nós dizermos isso? Porque a gente vive num mundo em que muitas vezes o movimento de psicologia, o movimento de educação, o movimento de coaching, o movimento de autoajuda, está sempre tentando encorajar o homem, que está desesperado e perdido, e vive em guerra com Deus, por isso que vive na desgraça, perdido, em pecado, desesperado, não tem esperança, sem Deus no mundo. Esses movimentos vêm e dizem para nós, confie em si mesmo, não é isso? Confie em você mesmo, você pode, não é assim? Você tem poder, e aí tem uns que dizem, as tuas palavras têm poder, ainda usa a Bíblia. Ouça a voz do seu coração. Quantas vezes você já não ouviu isso? Ouça a voz do seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e a cada um segundo o fruto das suas ações. Mas o mundo diz para nós, confie, ouça a voz do seu coração, siga a tua intuição, não é assim? Siga os seus sentimentos. Os sentimentos da gente aqui norteiam o nosso comportamento. Os sentimentos das pessoas é que norteiam o sentimento delas. E isso chega na igreja, isso permeia a igreja, e até meio século atrás não existia isso. Isso vem de agora. Permeou a igreja. Mensagem de autoajuda, e as pessoas estão se autoajudando e não conhecem a Cristo, o Salvador. A salvação vem do Senhor Jesus. Continua no mesmo desespero, se ajudando, afirmando coisas para si mesmo, afirmando coisas que a palavra não lhes assegura, ou que só seria possível mediante o novo nascimento, afirmando coisas que só é possível após uma nova vida em Cristo, após, aleluia, a pessoa ser resgatada do pecado, ter um coração regenerado. Por isso tem que se tomar muito cuidado, irmãos, porque você tem uma série de coaches aí na internet, travestidos de pastores, de ministros, mas não são pastores, são coaches. Sabe o que é coach? Coach do inglês é treinador. Treinador. Sabe o treinador de time? Tem um treinador da seleção brasileira, no inglês chama-se o coach.
É a pessoa que organiza, que instrui, que dá dicas, que orienta. Esse é o coach. Na área empresarial, existem hoje os famosos coaches, né, que são aquelas pessoas que orientam a carreira profissional de grandes empresários, pessoas que são presidentes e diretores de grandes empresas, multinacionais, etc. Agora nós temos o coach evangélico. Temos o coach cristão, que está afirmando essas coisas do humanismo secular, da psicologia secular, que em nada tem compromisso com a palavra de Deus, cita textos fora de contexto, afirmando coisas e não mostrando o real problema do homem. O real problema do homem é o pecado que está lá dentro, que só o sangue de Jesus pode purificar, só o arrependimento, uma vida de arrependimento, de leitura da palavra, de se dobrar ao Senhor, de orar a Ele, buscar a Ele em oração. Jeremias, aleluia, 11:28 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Mas confie no seu coração. Você é forte. Você tem um leão dentro de si. Você tem mesmo um leão. Aquele leão que ruge, quer nos devorar. A salvação vem de Jesus. A salvação vem do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Frases. Aí a gente posta lá, tome cuidado com isso, em repostar, com o status lá, as mensagens de autoajuda, as mensagens. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente fica down, a gente fica para baixo. Eu sei que às vezes a gente precisa de uma palavra de ânimo. Vá ler a palavra de Deus, abra a Bíblia, leia a palavra, se coloque de joelhos, diga para o Senhor: Senhor, fala comigo, Jesus, eu estou desesperado, eu estou angustiado, eu preciso da tua voz, eu preciso da tua mão, eu preciso da tua graça. Espírito de Deus, rasgue a minha alma e tire essa aflição do meu coração, porque eu confio no Senhor. Aleluia. Não são frases motivacionais, não, elas estão longe da palavra de Deus. Não tem compromisso com a palavra de Deus, querido. Parece que tem, mas não tem. Ela afasta você da palavra de Deus, porque é mais fácil. É mais fácil. Tudo isso é tão longe, irmãos, daquilo que a palavra de Deus fala, né? Não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar em nós. Não estou dizendo que você não tem que ter uma autoconfiança, né? Você tem que ter um nível de autoconfiança, claro. Se eu pego este carro para dirigir até minha casa, eu tenho que ter confiança que eu vou conduzir o carro sem bater, sem atropelar ninguém, porque eu já treinei. Talvez uma pessoa que é nova de carta, talvez não tem segurança de pegar uma avenida, não é assim? Então é essa confiança que eu falo. Tem que ter uma certa confiança, um certo nível de confiança. Só que a Bíblia, ela nos orienta nós não sermos menos confiantes do que deveríamos ser. Ou seja, eu sou uma desgraça mesmo. Eu não presto para nada. Não, você tem que se valorizar. Mas a Bíblia também nos orienta a você não se superestimar. Você é demais, você tem em você, a palavra está em você, o teu coração lá, você é um gigante, você é isso. Não, nós não somos, nós precisamos da graça de Jesus. Ele é o que nos engrandece, Ele é o que nos abastece, Ele é o que nos, aleluia, acalenta, Ele é o que nos refrigério. O salmista que foi pregado ontem lá na série do salmista, no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele
Ele faz deitar-me em verdes pastagens. Ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É Ele que faz isso, aleluia. Nós não temos esse Golias dentro de nós, nós somos Davi. Precisamos, aleluia, da graça do Senhor em nossas vidas. Romanos capítulo 3, versículos 10 ao 18 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está falando do ser humano. Está falando da humanidade como um todo. É claro que nós já fomos salvos. É claro que você já conhece Jesus. Mas essa característica aqui é uma característica natural a toda a humanidade, a toda a velha natureza. Que se Deus deixasse, eu e você nos destruiríamos por conta disso daqui. Por conta disso daqui. Se fosse capaz, se o homem fosse capaz, o Filho de Deus não deixaria sua glória para morrer numa cruz do Calvário pelos nossos pecados. Não precisaria, ele enviaria mais um profeta e outro profeta e diria, você vai conseguir, você é forte. Não precisaria do Filho de Deus. Entende aqui, irmãos? Entende como isso é importante? A salvação vem de Jesus. O homem não pode se salvar a si mesmo. Ele precisa da graça de Jesus. Precisa do amor de Cristo. Ele precisa se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Louvado seja Deus para crer em Jesus. Louvado seja Deus. A salvação está fora do homem. Aí olha como como o mundo ele é contraditório. Olha só como o mundo é contraditório. No mesmo momento, ao mesmo tempo que o mundo diz, você é forte, tem poder em você, tem potencial em você, tem isso tudo em você, tem isso aquilo em você, tem aquilo outro, tudo aí em você. Ao mesmo tempo ele diz para você, olha, não se culpe tanto. Não se culpe tanto, pegue leve com você. A salvação não está em nós, ela está fora de nós. Ela é Jesus, mas a culpa e o pecado não está fora, está em nós, dentro de nós. E Jesus é o único remédio para isso, Ele é a única vacina para isso. Não é pegando leve conosco o que Deus vai fazer. E tá lógico que não estou falando aqui para a gente se autodestruir, cair em culpa, de maneira que não vamos morrer de remorso, de dor. Não, é você olhar para você e dizer assim, eu sou culpado, mas eu me arrependo, tenha misericórdia de mim, Jesus. O cego de Jericó, Jesus ia passando, ele dizia, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, aleluia. O publicano estava do lado do fariseu orando a Deus, o fariseu se vangloriando de um monte de coisas. Graças te dou, ó Deus, que não sou como esses homens, como esse fariseu, como esse publicano. E o publicano do lado nem sequer ousava olhar para cima e dizia, Senhor, batendo no peito, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. A psicologia, principalmente baseada na psicologia de Freud, Sigmund Freud, que é um dos mais famosos aí, que morreu há alguns anos, já quase um século, e hoje é uma base aí da psicanálise que está presente na psicologia, diz que para resolver a maior parte dos problemas do homem,
O homem precisa tirar a culpa, ele precisa ter uma maneira dele parar de se culpar. A culpa é o problema. Quando na verdade a Bíblia diz que nós somos pecadores. A culpa quem pode tirar é Jesus. Somente o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário pode nos livrar da culpa. Somente o Filho de Deus pode, aleluia, nos livrar da culpa. Não é esse eximindo da culpa que nós podemos resolver o problema. Mas o mundo, aleluia, fala para nós, tira a culpa. E o homem não faz isso. A culpa nunca é nossa. Nunca nós temos culpa. Começou lá no Éden. Adão, você comeu. Gênesis capítulo 9, versículos 9 ao 13, chamou o Senhor Adão e disse-lhe, onde estás, Adão? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que você estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então Adão disse, a mulher que tu me deste, por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aí o Senhor foi falar ele já transferiu para Eva, não era ele o problema, quando na verdade Deus havia dado a ordem para ele não comer. Ele não tinha que comer. Então disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Transfere, a culpa nunca é nossa. A culpa é sempre fora, entende aqui? Veja como que é. O mundo diz que dentro há uma grande coisa, quando na verdade a salvação vem de fora. Mas o mundo diz, não, tire a culpa, quando na verdade a culpa está dentro. A salvação que vem de fora que nos tira a culpa. Somente em Jesus, sabendo que Ele morreu por nós, pagou a conta, aleluia, nos exime de toda a culpa, para nós vivermos em santidade, em alegria, na presença de Deus, sem o fardo do pecado, sem o fardo da culpa, porque Ele morreu por nós, Ele pagou a conta pelos nossos pecados, nós estamos justificados diante de Deus, mas a culpa, aleluia, era nossa, Ele morreu por nossa culpa. A culpa não era dele, a culpa era nossa, está dentro, mas a salvação vem de fora. A culpa está dentro, mas a salvação vem de fora, tem que ser recebida. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O mundo inverte as coisas para as pessoas não verem o Evangelho. E a igreja, na sua grande parte, está engolindo esta baba de Satanás. Pode ver aí as maioria das pregações. Pode ver. Transfere a culpa. Lembra lá? 1 Reis 18, 17. Sucedeu que vendo Acabe a Elias, o rei Acabe, disse Acabe a Elias, és tu o perturbador de Israel? Olha como Acabe chamava Elias. És tu o perturbador de Israel? Então Elias disse a ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Provocaram essa ira de Deus sobre nós, sobre a nação de Israel. Ele e a casa do pai dele eram responsáveis pela desgraça em Israel, mas estavam transferindo a culpa. És tu, Elias, o perturbador de Israel? Transfere, o homem transfere a culpa. Outro rei, lá em 2 Reis 6:26, sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele me disse, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse a mulher, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã cozeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas, diz-lhe eu ao outro dia, dá cá teu filho, para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes, e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia silício por dentro.
sobre a sua carne. E ele disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. A culpa agora era de Eliseu, o profeta de Deus. Mais um rei ímpio, sem escrúpulos, sem temor de Deus, provocando um cerco em Jerusalém, uma fome terrível, as mulheres tendo que comer os seus próprios filhos, por causa do pecado do rei, da família real. Agora ele está dizendo assim: mas eu pego Eliseu e a cabeça dele vou arrancar hoje. Transfere a culpa. A culpa é nossa. Quando você está com um problema, quando você está com uma dificuldade, não procure um motivo fora de você. Olhe para dentro de você. Ore a Deus, peça misericórdia a Deus, peça graça a Deus, assuma as suas próprias responsabilidades. O motivo não está fora de você, o que está fora de você é a salvação em Jesus. Está fora, deixa essa salvação entrar, para que a culpa seja sarada, seja curada pelo sangue de Jesus que está dentro. Louvado seja o nome santo do Senhor. O mundo inverte isso para que a igreja não veja. 2 Coríntios 4:4. Abra lá comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Exatamente. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Todos acharam? Vamos ler o 3, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, se refere ao diabo aí, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entenderam aí? Se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século, Deus com letra minúscula, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos. Como ele cega os entendimentos dos incrédulos? Assim, fazendo essas jogadinhas, essas coisas, é autoajuda, é frases motivacionais, é isso, é aquilo, é pastores vestidos de palestrantes motivacionais, sem apresentar o real problema, sem mostrar na palavra de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É o resultado. Isso é que cura, isso é que salva, isso é que restaura. Louvado seja o nome santo do Senhor. João, capítulo de número 7, versículo 37. Jesus diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Shadagaramahasso, aleluia, louvado seja Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O profeta Isaías diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os povos, louvado seja Deus. Em outro momento ele disse: vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, aleluia, comprai, salvação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é só afirmações, não é só palavras, mas a palavra de Deus, irmãos, tem poder. A palavra de Deus é que tem poder para penetrar na nossa alma. Sabe por que nós não lemos a palavra de Deus? Porque não cremos que ela pode nos transformar. Não cremos que ela muda as circunstâncias diárias do nosso dia a dia. Não cremos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Não cremos. Por isso que a gente não lê. Se a gente lê, Deus vai transformar. Deus vai conduzir o seu caminho, o meu caminho. Deus vai nos dar veredas direitas. Vai ter luta, vai ter prova, mas você vai triunfar sobre todas elas. Jesus vai te dar estratégia. Você vai chorar, mas não vai negligenciar. Aleluia, a palavra de Deus. Não vai fazer concessões que estão te fazendo sofrer hoje. Concessões que você fez no passado, concessões que eu fiz no passado, que nos fazem sofrer hoje. Por quê? Porque não lemos a palavra de Deus, não nos debruçamos em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e está apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Deixa eu ver se eu acho uma outra passagem aqui, Provérbios. Vamos lá em Provérbios para a gente poder finalizar. Provérbios, se o pastor puder me ajudar, aquela que diz: confia no Senhor todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não sei se é o 3 ou é o 1. Procurar aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração. Como você vai fazer isso? Pela palavra de Deus. 3:5. 3:5. Isso, é isso aí mesmo. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. O que é se estribar? É se apoiar, igual eu estou aqui em cima dessa base aqui, ó. Estou estribado em cima dela. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Se você não lê a palavra, você não vai confiar no Senhor de todo o seu coração. Se você não lê a palavra, você vai se estribar em cima do seu próprio entendimento. Se você não lê a palavra, você não vai reconhecê-lo em todos os seus caminhos, para que Ele possa endireitar as suas veredas. Veja como é importante. Ler a palavra não significa entender no primeiro momento. É claro que entender faz todo sentido, claro. Mas nas ministrações nós estamos aqui orientando. Ano que vem nós vamos fazer um ano inteiro de leitura bíblica acompanhada. Se o Senhor permitir, peço que a igreja ore por mim nesse propósito. Nós vamos acompanhar toda a leitura bíblica do ano todo, fazendo lives, de repente, toda semana ou a cada 15 dias, com todo o campo, para explicar contexto, trazer irmãos, pastores, irmãos, irmãs, que conhecem, que vão ministrar, que vão orientar, que vão tirar dúvida. O ano todo, olha que bênção. Mas você precisa começar já a ler, você tem que começar para ontem. Ler a sua Bíblia. A sua Bíblia tem que ficar em frangalhos, para você ganhar outra, novinha, e começar de novo. Coisa linda, né? Você vê assim a Bíblia do pastor, toda malamanhada. É isso aí, irmão, Bíblia é para isso. Para se mexer, para se fazer anotações. Pode riscar a Bíblia, não é pecado não. Pode circular, pintar, desenhar, fazer o que você quiser. Você não está acrescentando nada na palavra de Deus. Você está marcando para você saber onde está. Para aquilo te abençoar, te orientar. Não tem problema nenhum. Amém? É claro que com o tempo você vai aprender a marcar, né? Fazer as marcações. Uma cor significa uma coisa, outra cor significa outra. E você vai se sabendo marcar a Bíblia. Eu marco a minha Bíblia. Amém, irmãos? Amém? Que o Senhor derrame da sua graça sobre nós. Amém? O mundo esconde isso. A salvação está fora de nós, não está dentro. Você não tem capacidade, você não tem autossalvação. Como a igreja Mormon prega. A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, os Mormons. Eles pregam que o homem tem autossalvação. A mulher não.
O homem tem autossalvação. Então a mulher precisa casar para ser salva. E tem um ramo dos mormons lá nos Estados Unidos que é poligâmico. O homem pode ter mais de uma mulher. Porque ele é misericordioso, então ele casa com mais de uma para salvá-las. Olha que absurdo. O homem tem autossalvação, isso é humanismo secular. Uma teologia centrada no homem. Teologia é centrada em Deus, centrada na graça de Cristo Jesus, que salva o homem. Aleluia, que derramou o seu sangue para nos salvar. Então a salvação está fora de nós, não está dentro de nós. Agora o pecado está dentro de nós. Não arrume desculpa, não arrume pretexto, não ponha culpa nos outros. Assuma, mas entregue-se na presença de Jesus, porque Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus tem um plano maravilhoso, tem, aleluia, bênção para as nossas vidas. Como foi pregado hoje pela missionária Ivone, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Aleluia, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outro dia, um pastor abençoado, né? Que tem canais nas redes, né, bem famoso, seguido, né? E aí tem esse negócio das redes, dos seguidores, né? Quantos seguidores você tem? Quantos seguidores, né? Esses coaches estão procurando seguidores, estão querendo glorificar o nome do Senhor. Aí alguém perguntou para ele assim: quantos seguidores você tem? Ele disse assim: eu tenho 2 seguidores. A graça e a misericórdia. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. 2 seguidores. Achei demais, uma bênção. 2 seguidores, a bondade e a misericórdia. Ele colocou o versículo embaixo. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, queridos? Que o Senhor manifeste a sua graça, o seu poder sobre a minha e sobre a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém?